SEG do Projeto Brazilian Safety, Projeto Brazilian Safety, o Emerson Raiol, que é o gestor da Apex para o nosso Projeto Brazilian Safety, e o Gustavo Loreto, gerente do escritório Apex Miami, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Bom, para quem ainda não sabe, meu nome é Cíntia, sou coordenadora operacional do Projeto Brazilian Safety, e está aqui conosco também o Raul Casanova. Obrigado por ter passado, sim. Bom, é um grande prazer, Gustavo e Emerson, tê-los aqui conosco e com todos os nossos associados, com vários de nossos associados aqui. Eu acho que é uma oportunidade de a gente conhecer mais sobre o trabalho que a Apex faz com o escritório de Miami e para que os nossos associados também vejam oportunidades que, às vezes, nem todos têm oportunidade de conhecer. Então, devolvo a palavra. Ficamos muito contentes com essa reunião com o Gustavo e com o Emerson, e eu volto a palavra para a Cíntia para ela dar continuidade. Obrigado a todos. Bom, já de antemão eu quero agradecer a presença das empresas aqui conosco, que estão interessadas nesse momento, que estão interessadas em aprender um pouco mais. Só fazendo uma lembrança, o projeto Brazilian Safety, aliança estratégica da Nemaseg com a Apex Brasil, está sendo desenvolvido e começou no ano de 2012, mas as tratativas com a Apex foram iniciadas em 2006. É uma grande honra de estar aqui e eu acho que passo a palavra para o nosso orador da noite. Gustavo. Obrigado, Cíntia, Raul. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado também para o Emerson, que entendeu que seria uma oportunidade boa de a gente apresentar esse serviço aqui do escritório da Apex Brasil em Miami. É realmente um prazer e eu agradeço já antecipadamente a atenção de vocês, né? E abrir, já sei que já é adiantado da hora aí em São Paulo, né? Mas eu fico muito feliz de poder apresentar os serviços. Mas também não quero me delongar muito, porque aí vocês estão uma hora mais tarde que aqui, né? Então já tem gente provavelmente se deslocando para casa, e eu vou começar, então, diretamente na nossa apresentação, e me apresentando, sou aqui Gustavo Loreto, aqui no escritório da Apex Brasil em Miami, trabalhando há 8 anos para a Apex, já estou há 16 anos aqui nos Estados Unidos, fui contratado localmente aqui, vim do Brasil, expatriado por uma multinacional americana com operação aí no Brasil. Tenho um passado de engenharia, né? Fui engenheiro em um momento, né? E atualmente eu faço desenvolvimento de negócios e apoio as empresas brasileiras. Quando elas chegam aqui nos Estados Unidos, eu sou o primeiro ponto de contato aqui no escritório de Miami. Então, aqui vocês vão ver que nós temos várias ferramentas. A minha apresentação tem uns 20 slides, que eu acho que eu vou cobrir isso aí em uns 40 minutos, e vou ficar também disponível aí para responder as perguntas. Então, vamos lá, vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Vocês estão enxergando minha tela aí? Sim, Gustavo, somente que não está no formato de apresentação. Vamos lá para o formato aqui. E agora? Entrou o formato apresentação? Sim, entrou, tá certinho. Então, tá bom. Então, gente, é isso, né? O escritório da Apex Brasil em Miami. Eu vou começar, são uns 20 slides, e eu vou começar dizendo para vocês que a Apex tem escritório não só em Miami, mas a Apex tem presença no exterior em 9 países, né? Em 9 cidades no exterior. Então, a gente tem Miami, aqui nos Estados Unidos nós temos também o escritório de São Francisco, um escritório que ficou inoperante durante a pandemia, mas que agora, no mês de maio, ele voltou a funcionar, e vou explicar um pouco das diferenças entre cada um desses escritórios. O que eu vou falar hoje aqui do escritório de Miami não se replica para os outros escritórios da Apex. Cada escritório desse tem um escopo de serviços, né, um portfólio de serviços diferente.
Esse escritório de Miami é o maior e o mais antigo escritório da Apex fora do Brasil. Então, de novo, a gente tem escritório aqui em Miami, aqui nos Estados Unidos, São Francisco, também na Califórnia, mas nós temos escritório em Bogotá, Bruxelas, Moscou, Jerusalém, Pequim, Xangai e Dubai. O escritório de Bruxelas responde pela Europa, né? E o escritório também nosso de Bogotá dá assistência ali para os países vizinhos, né? O caso do Peru, enfim, de toda a região do Chile também. Então, são escritórios que podem apoiar as empresas em outras regiões. Lembrar também que a Apex, nós estamos ligados ao Ministério das Relações Exteriores, o MRE, e existem os SECONs, né, os setores comerciais dos consulados, que são mais de 100 ao redor do mundo. Então, a gente tem essa proximidade com todos os SECONs. Aqui em Miami mesmo tem SECON, né? E como vocês estão vendo aí nesse próprio slide, tem setor comercial do Consulado do Brasil em outras cidades, como Chicago, Houston, Nova York, São Francisco, Washington. Então, esses escritórios que estão nessas cidades, nós temos essa proximidade. Ainda ontem eu estava falando com vários deles sobre uma ação que nós estamos fazendo do setor de casa e construção. Então, eu queria deixar para vocês em perspectiva que não só o apoio que a gente pode oferecer de Miami, mas que eu também posso facilitar o contato de vocês, se vocês tiverem algum interesse em alguma dessas regiões. Então, quando eu estou falando eu aqui, tanto eu quanto o Emerson, né, que ele está na sede em Brasília, também tem todos esses acessos que a gente pode, de alguma forma, facilitar para vocês. Queria colocar também em perspectiva, né, os Estados Unidos. Já que nós estamos hoje falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da maior economia do mundo, né? Um PIB de 23 trilhões, o maior território, né? 2 vezes a Europa, né? A terceira maior população do planeta, 330 milhões de habitantes, né? E mais importante, o maior e mais influente mercado do mundo. Não é? O mercado aqui é gigantesco, mas a competição também é gigantesca, né? E é isso que eu vou procurar exemplificar aqui para vocês de como que a gente pode ajudar vocês na entrada desse mercado gigantesco. Colocar também aqui em perspectiva essa comparação, né, com o Brasil, que dá a dimensão do tamanho desse mercado. Apesar da população ser 50% a mais do que o Brasil, né, o PIB é 14 vezes maior. O PIB per capita é 9 vezes maior. Então, vocês, por esse slide, dá a dimensão desse mercado, que é gigante, mas é extremamente concorrido. Muitas vezes eu tenho empresas aqui que falam, olha, eu sou líder de mercado no Brasil. Aí eu falo para eles, sim, olha, a oportunidade é imensa, existe, o mercado é muito grande, mas você tem que levar em consideração que você é líder de mercado no Brasil, mas o líder de mercado europeu está aqui, o líder de mercado francês, italiano, enfim, o asiático está aqui. Então, é um mercado com grandes oportunidades, mas também com grandes desafios. Nós, como eu estava comentando com vocês, nós temos esses 2 escritórios nos Estados Unidos. O escritório de Miami, que você está vendo aqui no lado esquerdo aqui desse slide, nós estamos num prédio do Citibank, nós ocupamos meio andar desse prédio. Então, é um escritório grande, é o maior escritório da Apex fora do Brasil. Nós temos 22 salas para as empresas se incubarem aqui nos Estados Unidos, para passar a ter uma presença física aqui. Nós temos 2 salas de reunião, 12, 6 pessoas, caixa postal para as empresas. Já agora, lá no escritório de São Francisco, é um escritório diferente, tem outra missão, outro objetivo, né? E é um escritório muito menor que o nosso. Aqui nós somos um espaço compartilhado para a empresa brasileira. Nós somos um coworking space de empresas brasileiras. Lá em São Francisco, nós estamos dentro de um cowork com uma área da Apex dentro desse cowork. Mas, da mesma forma, nós podemos receber empresas, né? E eu vou, nos próximos slides, exemplificar como que a gente atua. Nós somos uma continuação da Apex de Brasília. Então, nós procuramos atuar nessas 4 dimensões. A gente qualificar as empresas brasileiras, prover inteligência de mercado, fazer promoção de negócios aqui nos Estados Unidos e facilitar a internacionalização. Tem um outro pilar que não está aparecendo nesse quadro aqui, que é o pilar de atrair investimento
para promover o investimento de empresas americanas no Brasil. Então, nós procuramos atuar nessas 4 dimensões: qualificação, inteligência, promoção, internacionalização, e eu vou mostrar que ferramentas a gente dispõe para ajudar as empresas nessas dimensões todas. Então, na internacionalização, nós temos 2 formas de agir aqui no escritório. Nós temos os trabalhos customizados, ou seja, que são voltados exclusivamente para uma determinada empresa, e aquelas ações que são coletivas. Então, o que seria uma agenda customizada por uma determinada empresa, né, com interesse em se internacionalizar? Nós podemos facilitar a empresa ter um escritório físico, a gente chama de instalação física, né? Como eu comentei antes, nós temos 22 salas aqui. Nós temos também a possibilidade de fazer um escritório virtual, né? E também podemos facilitar quando não é interesse da empresa. Para ficar claro, por exemplo, a gente estava atendendo uma empresa do setor de óleo e gás. Ele não tem interesse, no setor de óleo e gás, de se instalar aqui em Miami. Ele queria ficar lá em Houston. Então, a gente trabalha em conjunto com o SECOM lá de Houston, trabalhamos com as agências de atração de investimento, não só em Houston, mas em qualquer outra cidade dos Estados Unidos. Nós temos essa facilidade aqui de fazer contatos com os nossos parceiros, que podem ajudar quando não faz sentido a empresa se instalar ou em Miami ou em São Francisco. Nós temos ferramentas para ajudar em outras cidades também. Esses eu estava falando dos estudos da ação customizada, mas temos as ações coletivas também. Nas ações coletivas, como nós fizemos agora, semana passada, levamos vários compradores daqui dos Estados Unidos para participar de uma feira aí no Brasil, que foi aquela APAS, né, que é para a feira de supermercados. Mas a gente levamos compradores em vários outros tipos de missão. Já levamos para o setor de alimentos e bebidas, eu mesmo já liderei um de madeiras, compradores de madeiras lá para o Paraná. Enfim, a gente tem ações coletivas e ações individuais para ajudar e apoiar as empresas brasileiras. O que é esse serviço de escritório virtual? Hoje, vocês vão ver até no slide seguinte, nós temos mais de 100 empresas que estão instaladas, se internacionalizaram e se instalaram aqui no nosso endereço aqui em Miami. Nós estamos aqui no Miami Downtown, que é uma região bem nobre, né? Como vocês viram naquela foto lá no prédio Citibank, um endereço bem legal, bem nobre, né? Ou seja, facilita muito também para as empresas terem uma presença aqui nos Estados Unidos no endereço reconhecido. Então, o que é o escritório virtual? É um serviço, né, que para que a empresa se internacionalize, crie uma operação aqui nos Estados Unidos e a gente facilita dessa forma. Você pode usar o nosso endereço aqui para criar uma empresa aqui nos Estados Unidos, ou seja, a empresa fica sediada aqui no nosso endereço. As correspondências que chegarem aqui mediante uma autorização prévia num formulário do Correio Americano, a gente abre as correspondências que chegam, escaneia para que vocês possam ler remotamente. Temos uma telefonista aqui, uma recepcionista. Quando a empresa quer tem um escritório virtual conosco, ela tem também um telefone 1-800, que é descagem direta gratuita aqui nos Estados Unidos. Então, esse telefone, quando toca, nós atendemos o telefone em nome, já enxergamos o número que foi discado, então, atendemos que fosse Animaseg USA Good Morning, né? E pede 1 minuto e vai transferir essa ligação ou para um representante aqui dos Estados Unidos ou para a própria empresa aí do Brasil. Isso é muito importante, porque muitas vezes a empresa está procurando, a empresa americana está com interesse no contato com o Brasil, mas procura no website e acaba ligando para um número que a pessoa atende em português, não sabe falar inglês. Então, aqui nós direcionamos de uma forma correta a conexão que foi feita, o contato que foi feito. Então, um outro serviço que está nesse pacote do serviço de escritório virtual é a utilização de uma dessas salas que nós temos por até 30 dias por ano. Então, mesmo com o escritório virtual, que a empresa está operando remotamente aí do Brasil, até 30 dias por ano,
quando o executivo da empresa estiver aqui nos Estados Unidos, a gente aloca uma sala, uma das salas que nós temos, para que ele possa trabalhar localmente aqui. Então, um serviço que é feito para que a empresa opere daí do Brasil remotamente, ocasionalmente venha aos Estados Unidos, conte com o nosso apoio aqui, para que ele possa utilizar uma sala para que ele trabalhe. Ele chega com a sala imobiliada, então ele chega com o notebook dele, ele se conecta no Wi-Fi e já começa a trabalhar aqui mesmo. Está incluído num pacote também as 4 horas por mês de sala de reunião, que é uma sala bem legal, uma sala para 12 pessoas, preparada para videoconferência, né, em que a pessoa que está aqui pode receber o cliente e inclusive, por videoconferência, a empresa, os funcionários, os executivos que estejam aí da empresa participar junto também, né. Esse pacote de serviço é um custo muito subsidiado. Ele custa $115 por mês. Então, o pagamento é muito fácil, é feito um débito no cartão de crédito, não tem fiador, mas tem um depósito, né, um depósito de garantia. Nos casos de escritório virtual é $450 por mês, né, mas esse contrato ele é feito por 1 ano, mas ele também não tem multa para ser interrompido, né. Então, as empresas podem contratar e em determinado momento elas podem migrar para um escritório físico, que é quando eles têm um funcionário permanente, ou até mesmo mudar para um escritório fora da PEC, se eles crescerem e tiverem interesse, né? E quando acontece isso, a empresa pode levar o número 1800 que foi criado aqui. A responsabilidade da empresa, nesse caso de escritório virtual, é que ela assume o compromisso de, num prazo de 90 dias, ela criar uma empresa aqui nos Estados Unidos. Essa empresa, para fazer isso, a empresa pode usar o nosso endereço e também usar o que a gente chama de lista de prestadores de serviços. Então, para aquelas empresas que querem operar aqui nos Estados Unidos, nós disponibilizamos os nossos serviços e as coisas que nós não fazemos, que é escritório de contabilidade, escritório de advocacia, empresas de seguro para fazer o liability insurance, né? Tudo isso nós disponibilizamos o contato de quem faz, e para que a empresa tenha a oportunidade de contactar diretamente esses prestadores de serviços, que isso, junto com os serviços que nós estamos oferecendo, a empresa tenha total capacidade de se instalar aqui nos Estados Unidos. Temos também a parte dos escritórios físicos, né? É o outro passo. Também, da mesma forma, são contratos anuais, não tem multa para ser interrompido, mas sempre existe o compromisso da empresa brasileira em criar, num prazo de 90 dias, uma empresa coligada, uma sister company, uma filial, uma empresa independente, ou seja, de alguma forma ela caracterizar que ela se internacionalizou para os Estados Unidos, né? Esse compromisso permanece tanto no escritório físico quanto virtual. E o escritório físico é tudo aquilo que o escritório virtual tem, né, e com mais uma sala dedicada de uso exclusivo da empresa, né? Todos os outros serviços continuam, que várias dessas empresas que estão aqui conosco, nem sempre ela está aqui permanentemente. Às vezes a pessoa trabalha remotamente, trabalha de casa, ou às vezes a pessoa está no Brasil, mas tem a sala aqui. Então, ele continua com todo aquele serviço de recepcionista, de recebimento de correspondência, e um serviço que eu não comentei, mas estou vendo aqui na apresentação, e é o serviço de a banco depositar cheque, né? O cliente americano, até hoje, paga muito com cheque pelo correio. É uma situação diferente do Brasil, né? Mas aqui é muito comum nós recebermos cheques que as empresas que compram os produtos aqui nos Estados Unidos, né, faturado pelas empresas brasileiras que estão aqui, essas empresas brasileiras estão recebendo pagamento em cheque. Então, você receber um cheque aí no Brasil e descontar e pagar, isso é complicado, né? Mas nós fazemos esse serviço. Mesmo que não tenha ninguém aqui nos Estados Unidos da empresa, nós vamos ao banco depositar esse cheque. Esse serviço de depósito a cheque não faz parte do pacote de serviço. A gente cobra $50 para ir ao banco depositar cheque, né? $50 por mês. Então, tanto faz se a gente foi uma vez, 2 vezes ou 10 vezes, é o mesmo $10. Então, nessa lista de prestadores de serviço que eu estava comentando com vocês, né, que fazem as coisas que nós não fazemos, não, que é advocacia, contabilidade, seguro,
também tem lá as empresas que fazem o transporte, que podem pegar sua mercadoria aí no Brasil, trazer para cá e estocar aqui nos Estados Unidos e entregar onde você mandar entregar. Então, tudo isso está desenhado, né, para que a empresa, com um funcionário aqui, ou mesmo sem um funcionário aqui nos Estados Unidos, ele possa operar e vender e transacionar aqui nos Estados Unidos. Então, dessas 100 empresas que eu estava comentando com vocês, mais de 100 empresas que nós temos aqui, como é que elas utilizam esse serviço? Elas, as que são virtuais, né, elas criam essa empresa aqui nos Estados Unidos, essa empresa acaba sendo a importadora do produto que ela produz aí no Brasil, da empresa mãe dela, estoca em um depósito terceirizado, uma operação de armazenagem e transporte terceirizados, ela manda entregar o produto, ela emite a fatura, o pagamento bate aqui na Apex, nós recebemos em nome da empresa, recebemos a correspondência, né? E vamos ao banco e depositamos na conta do cliente, na conta da empresa brasileira. Né? Então, nessa lista de prestadores de serviços, além de contabilidade, certificação, tem os contatos dos bancos também. Inclusive, tem no Banco do Brasil, entre outros bancos que operam aqui nos Estados Unidos. Nesses bancos, você consegue abrir a conta, mesmo sem vir aqui. Da mesma forma, você consegue abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, mesmo sem vir aqui. E esse contrato que a gente faz de prestação de serviço também é tudo remoto. Você não precisa vir aqui para fazer esse contrato conosco. Então, tudo está desenhado para que a empresa consiga se estabelecer e internacionalizar aqui nos Estados Unidos. E esses são os serviços que a gente fala que são a facilitação para a instalação local, escritório físico e escritório virtual. Então, aqui vocês estão vendo as nossas fotos, né? Esse é o prédio aí no canto esquerdo, a sala de reunião, que ela é expansível com a sala de treinamento. Né? Então, você vê na parte superior, nessa linha superior de foto, as estações de trabalho, a nossa recepção. E na parte inferior, você está vendo foto das salas que nós dispomos aqui para as empresas ocuparem. Então, sala para uma pessoa, sala para duas pessoas, sala para mais pessoas, né? E o espaço compartilhado de cozinha, né? E é uma área, o refeitório nosso, em que a gente pode almoçar junto, enfim. É um momento também das empresas trocarem experiência entre si. Esse aqui é uma radiografia, só uma foto de um determinado momento em que a gente mostra que a gente tem empresas de tudo quanto é setor. Nós temos empresas produtoras de bens e empresas produtoras de serviços. Temos tanto de calçados e alimentos, moda, roupa feminina, né? Material de construção, piso de madeira, máquinas, empresas que desenvolvem software no Brasil e vendem aqui, enfim. Todos os segmentos estão representados entre essas 100 empresas que nós temos aqui no nosso escritório, com empresas operando física ou virtualmente. Dessas 100 empresas, a grande maioria delas são empresas virtuais. Nós devemos ter hoje umas 86 empresas virtuais e talvez talvez não, 16 salas ocupadas com escritórios físicos, né? Então, mais de 100 empresas, são 102 empresas, mas é isso, né? A grande maioria delas são empresas virtuais, sem presença localmente aqui, com funcionário permanente. Nós também fazemos essa parte de orientação de mercado. Nós somos aqui no escritório de Miami um time de 10 pessoas. Nós temos um colega, eu faço essa parte de recebimento, primeiro contato das empresas, eu apresento a lista de prestadores de serviço, apresento os serviços, encaminho para a elaboração dos contratos, né? Mas os colegas que estão aqui, todos contratados localmente aqui nos Estados Unidos, todos eles têm experiência. Então, nós temos tanto essa parte de estudos setoriais, né, que cada empresas podem conversar com o colega responsável pela inteligência de mercado, pode conversar com a colega aqui que é responsável pela administração do escritório e que tem vivência na parte contábil, pode conversar com a colega aqui que é da parte de promoção comercial. Então, nós temos todas essas formas de agir
apoiando as empresas brasileiras. Vamos ver no próximo slide, que eu quero mostrar que nós temos serviços de inteligência de mercado. Tanto nós podemos fazer um estudo individual para uma empresa, para um determinado tipo de produto, né, que gerar a lista de potenciais parceiros, como nós fazemos trabalhos coletivos, né, que são estudos setoriais que são feitos em conjunto com a Apex de Brasília. Então, por exemplo, aqui no escritório, o colega, que é o que senta aqui próximo a mim, ele pode gerar estudos de mercado para determinado tipo de produtos. Nós não vamos a campo fazer estudo de mercado, nós compramos bancos de dados, assinamos bancos de dados, como é o caso de Hoovers, Peers, Euromonitor. Então, o que o colega faz? Ele faz um questionário, ele faz uma entrevista com a empresa, procura saber o que essa empresa está querendo saber do mercado norte-americano, e ele vai nos bancos de dados, que nós já adquirimos, assinaturas anuais, né, e vemos se a gente consegue responder as dúvidas, as questões que a empresa tem, dar uma informativa do mercado, né, e aí é feita uma proposta de execução. Algumas informações que as empresas nos pedem, do tipo, quem importa um determinado NCM? Isso eu nem peço para o colega aqui fazer, eu mesmo faço. Como a gente tem um banco de dados que com NCM, com 6 dígitos, que seria o código harmonizado aqui nos Estados Unidos, eu consigo gerar uma lista de importadores. E isso não é um estudo de mercado, isso é uma informação que eu mesmo tiro e passo para a empresa, não tem custo para fazer isso, né? Mas estudos mais elaborados, aí sim, aí você já está entrando na parte de tendências de mercado, quem são os competidores, o tamanho do mercado, quais são as regulações que existem nesse mercado. Então, esses aspectos mais elaborados vão exigir uma dedicação maior do colega de inteligência de mercado aqui nos Estados Unidos. Então, aí são estudos que estão divididos em 3 níveis de profundidade e que são estudos cobrados. Primeiro, ele vai ver se é viável ser feito. E, em sendo viável, ele vai fazer uma proposta de execução em termos de prazo e custo. Então, temos essas ferramentas também de inteligência de mercado. Então, mas lembrando que no próprio site da Apex, né, se você entra lá na parte no apexbrasil.com.br e entra na parte de inteligência de mercado, estudos de mercado que estão disponíveis, vocês conseguem baixar informações. E esse, por exemplo, que estão nesse slide aqui, são estudos que estão disponíveis hoje, né? Então, se você entrar lá, você vai ver. Muitas dessas coisas aqui talvez não interessem para vocês, porque são mercados diferentes, mercados distintos. Mas talvez as informações que estejam aí sejam informações que tragam alguma coisa correlata, que permita você aproveitar alguma coisa desses estudos de mercado que estão disponíveis no site da Apex. Nós fazemos também essa parte de promoção comercial, né? Temos uma colega aqui que faz exclusivamente dedicada a isso. Então, nós estamos organizando, na semana que vem, o escritório vai organizar uma ação que é uma feira para alimentos e bebidas, né, que é a Summer Fancy Food, mas em conjunto, então, da mesma forma, nós temos algumas ações que são exclusivas, ou seja, que são geradas aqui pelo escritório de Miami, como tem aquelas ações que nós fazemos em conjunto com a Apex de Brasília. A matriz, a nossa sede, né? O headquarter da Apex que fica em Brasília. Então, nós temos 2 tipos de ação, né? Aquelas ações que são feitas aqui pelo escritório, como é o caso dessa que nós vamos fazer semana que vem, né? Nós levamos também compradores para o Brasil, promovemos rodadas de negócio. E aí eu queria chamar a atenção para vocês nesse slide dessas rodadas de negócio virtual, né, e também presenciais, que é esse que está aqui, no penúltimo item do lado esquerdo, né, em que que eu estou falando aí, rodadas de negócios virtuais e presenciais, ECRM. Esse ECRM é uma plataforma aqui dos Estados Unidos de matchmaking, né? Então, essa já é uma empresa americana que organiza esses encontros entre compradores e vendedores,
né? Isso é uma plataforma, já existe essa empresa, já está no mercado há bastante tempo, e a Apex, aqui o escritório de Miami, nós fizemos um acordo com eles para que as empresas que entrem pela Apex Brasil, eles tenham um desconto e possam participar dessas rodadas de negócio, tanto presenciais quanto virtuais. Essa plataforma ela é muito ligada para produtos que se vendem no retail. Ela não é um B2B, mas é um B2B, mas para produtos que vão ser vendidos no retail, né? Ou seja, produtos que vão ser comprados em lojas, né? Enfim, não é para vocês muito da material de segurança, é para fábricas, para outro tipo de aplicação que não é alguém que vai comprar numa loja, né? Então, esse CRM, caso tenham empresas que tenham produtos que se encaixem nisso, vocês podem também se interessar por esse CRM. Esse CRM, essa informação foi divulgada pela Apex para toda a base de clientes que está no nosso central de relacionamentos, né? Enfim, a gente pode atuar tanto de uma forma customizada, como é o nosso caso aqui do escritório, com ações específicas geradas aqui pelos escritórios, como também as ações que nós trabalhamos junto com a Apex de Brasília, né? Então, que são ações de prospectivas, a missão comercial que a gente leva, ou trazemos vendedores aí do Brasil, ou levamos compradores americanos para o Brasil. Sempre tem essas ações que são sempre divulgadas pela Apex de Brasília. Então, aqui são exemplos, né, das rodadas de negócios que nós já fizemos, né? Alimentos e bebida, cosméticos, produtos para criança, produtos farmacêuticos, automotivos, produtos para pet, enfim, é uma diversidade, né? Então, tem um link, né, que a gente está disponível para que as empresas possam acessar essas plataformas de ECRM e participar delas, né? Ou seja, então, as empresas brasileiras podem se apoiar aqui no escritório, né, aqui no escritório de Miami, né, para consultas e informações, o apoio na internacionalização e instalação local, para a realização de eventos, diretamente ou por meio dos projetos setoriais, né? Eu sei que a Animaseg está com um projeto para agora no segundo semestre, em setembro, né? Eu sei que vocês já estão trabalhando nisso. A rodada de negócio com a ECRM, que eu acabei de falar. Nós temos essas ferramentas de acesso ao mercado, quem importa. Nós podemos fazer estudo de mercados. Nós temos um colega aqui que é dedicado à atração de investimento, que pode ajudar as empresas brasileiras que estejam buscando investidores americanos para preparar um deck para como se apresentar para esses investidores, né? A missão principal dele é levar empresas americanas para o Brasil. Mas as empresas brasileiras que estejam buscando investimentos, ele também tem ferramentas, ele pode também criticar e apoiar uma estratégia de ação dessas empresas brasileiras. E lembrando que tudo aquilo que a gente não faz, nós temos essa lista de prestadores de serviços. Advogados, contadores, transporte, logística, armazenagem, seguro, certificação, tudo isso a gente pode ajudar. E sempre em parceria também com todos esses setores comerciais do consulado e da Embaixada do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, a gente enxerga que a oportunidade aqui no mercado, esse mercado é gigantesco. Você tendo o produto certo, né, ou seja, adequado para o mercado americano, o preço correto, a qualidade correta, a gente enxerga que existe oportunidade em todos esses segmentos que estão aqui e talvez até alguns outros que a gente não tenha mapeado ainda. E eu sei que vocês atuam, né, quando a gente fala em máquinas e equipamentos, né, casa e construção, tudo isso entra material de segurança. Então, vocês têm oportunidades aqui nesse mercado americano. Essas são ações que o escritório de Miami, né, está fazendo, não estão listadas aqui, as ações que os projetos setoriais ou a própria Apex de Brasília está fazendo. Essas são ações específicas aqui do escritório de Miami, né, em que a gente está providenciando a execução disso, ou seja, projetos
de alimentos e bebidas, rodadas de negócio, enfim, são vários setores que estão sendo abordados, né? E com isso, gente, eu encerro aqui a minha apresentação, mas eu queria permanecer aqui e ver se vocês ficaram, se ajudei. Eu sei que é muita informação, né? Eu abordei tanta coisa aqui de facilitação de instalação local, prestador de serviço, modos de você operar aqui nos Estados Unidos, inteligência de mercado, acaba sendo um volume grande de informação, né? Mas eu queria me disponibilizar não só agora, mas também em qualquer momento, né, para responder perguntas e apoiar vocês, que essa é a minha função, apoiar a empresa brasileira naquilo que ela precisa, né? Então, eu trabalho muito em parceria com o colega, o Emerson, né, que é o gestor do projeto, não só nesse aqui da Animaseg, mas em outros projetos setoriais que a gente tem a oportunidade de trabalhar em conjunto e a gente vou buscar alguma forma de ajudar naquilo que a empresa precisa, que seja uma coisa mais dedicada. E aí eu fico aqui aberto aqui para perguntas que vocês eventualmente tenham. Nossa, excelente, Gustavo, excelente, excelente. Eu tenho certeza que tem alguns aqui executivos que gostariam de fazer perguntas, e eu acho que o primeiro que eu gostaria de ouvir é o Luiz Fernando do Tubuarte. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? Vamos lá, boa noite, gente. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô achando que a Cíntia me colocou aí como o primeiro a ouvir, porque talvez daqui dos participantes eu seja o único que tenha participado de uma exposição em feira aí nos Estados Unidos já. É pela Apex ou individualmente? Como foi a sua participação? Acho que nós perdemos ele, Cíntia. Congelou a imagem. Luiz Fernando? Eu acho que sim. E a mãozinha dele está levantada. Pois é. Mas ele é conexão. Oi, será que é a minha? Agora voltou, Luiz Fernando. Voltou, Luiz. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Sim. Vamos lá. Então, são duas perguntas específicas em cima da tua fala, tá? Tá. A primeira é a seguinte: quando você falou de um valor aí, um valor de fato simbólico, né, para participar disso, e de um envolvimento de terceiros para operacionalizar isso daí. Em cima do que tange a valores, você tem uma ideia de um montante, como é que eu chamaria isso? De despesa fixa para fazer isso, operar isso aí num escritório virtual? Olha, a gente pode até evoluir nessa discussão, né? Mas existem várias formas de você abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Depende também do qual o volume de operação que você vai ter, né? Se você, por exemplo, se você vai criar uma empresa aqui nos Estados Unidos, num primeiro momento, e ela não está com um depósito grande, ou o tipo de produto que você vai ser um escritório de representação e os produtos serão embarcados direto para o cliente, tudo depende do seu modelo operacional. Mas abrir empresa aqui nos Estados Unidos, você consegue abrir empresa em poucos dias. Mas a gente não fala que o importante é a rapidez e abrir a empresa, né? A gente fala que é importante você saber que tipo de empresa você vai abrir aqui nos Estados Unidos. Da mesma forma como aí no Brasil você tem sociedade anônima, limitada, empresa individual, aqui também você tem. Você tem as corporations, você tem as LLCs, você tem a sole proprietorship, você tem tipos diferentes de abrir empresa. E cada tipo de empresa vai ser mais adequado para um determinado modelo de negócio que você preparou, ou você vai desenvolver. Então, vai ter questões tributárias, questões de responsabilidade civil, enfim, questões migratórias, se você for expatriar alguém, né? Então, tantos aspectos que podem estar envolvidos nisso, que num primeiro momento a gente recomenda que você converse com o escritório de contabilidade, o escritório de advocacia, se possível com mais de um. Eu estava te falando daquela lista de prestadores de serviço que nós disponibilizamos dados de contato de advogados e contadores, empresa de transporte, armazenagem, mas a gente sempre recomenda, consulte mais de um, e se você já tem o seu, de sua confiança, usa ele. Você não precisa usar nenhum daquela lista de prestadores de serviços,
para poder se encaixar aqui no escritório da Apex, ou seja, utilizar o nosso serviço propriamente dito da Apex. Assim, então, voltando naquele ponto da sua pergunta, a contabilidade daqui é muito diferente da contabilidade do Brasil. Né? Você pode ter empresas que estão aqui, utilizam um software de QuickBooks, né, e tem uma assistência no contador. Mas não é que você precisa a contabilidade é mais simples, é mais tranquila, o custo é muito menor. Então, o operacional do dia a dia é menor. Agora, depende do seu produto, o teu depósito, a tua movimentação de carga, né, do custo do produto, você vai ter aspectos logísticos diferentes. Por isso que a gente disponibiliza essa lista de prestadores de serviços para que você consulte diretamente eles, para que você consiga escrever o seu plano de negócios, né, com números reais, né, que não seja uma estimativa. Né, e a gente disponibiliza, a gente não fica no meio do caminho. A gente está aqui o contato para que você consulte mais de um e consiga escrever. Ótimo. Agora, a segunda... e é só para complementar, você consegue abrir uma empresa remotamente, né, e depende do escritório de advocacia e de contabilidade que você vai contratar, você vai ter custos diferentes. Legal. A segunda pergunta é a seguinte, quando você falou de revendedores, na verdade, desse formato de venda via revendedores, que a maioria, eu estou imaginando que a maioria das empresas instaladas aí no escritório são empresas que estão em abertura de mercado, né? Quer dizer, não tem volumes de operação tão significativo assim, senão já estariam efetivamente instalados nos Estados Unidos com uma estrutura toda, né? Eu nessa ida, a gente vai ter essa feira agora, que a gente vai conseguir experimentar isso de maneira mais efetiva, mas a minha visita à feira como expositor, eu tive uma percepção clara, que talvez seja do nosso segmento, de que as vendas se dão, na sua grande maioria, por revendedores. Quer dizer, quando você falou de B2B, eu tive a oportunidade de conversar com grandes empresas que compram, né, esse material de segurança e tal, mas você tem isso daí concentrado na mão de distribuidores e não, esse B2B não está, de fato, com o usuário ali final, né? Então, eu não sei se isso essa minha percepção foi setorial ou se isso se dá de maneira efetiva nesse mercado inteiro. Quer dizer, como você tem uma amostra boa aí de empresas operando, né? A gente tem duas situações. Olha, tem empresa que faz ou seja, a empresa que está sediada aqui conosco, que está fazendo um negócio diretamente com o comprador, e tem, por exemplo, empresas que... Tem uma empresa, até voltando no início da sua fala, né? Tem empresa que está aqui conosco, que ele tem um volume para material de construção, né? Então, madeiras que se usam na construção de casas, pisos, essas coisas. Então, eles tinham um espaço próprio, um warehouse próprio, eles tinham um volume significativo, né? Mas eles acabaram desmobilizando isso e voltando para um modelo terceirizado, logístico, com estoque local aqui e operando dentro da Apex. Um outro de utensílios domésticos também fez a mesma coisa. Ele tinha uma área própria, um depósito próprio, e ele desmobilizou isso tudo e ficou um tempo aqui conosco, né? Ele agora opera virtualmente fora. Mas esse tempo que ele ficou aqui, ele terceirizou a parte logística dele. Então, muitas vezes acontece essa situação, né? O comprador americano, ele quer facilidade. Então, onde está o seu produto? O meu produto está no Brasil. Então, para determinados setores, eu não saberia responder do teu segmento especificamente, mas para determinados setores, o americano quer facilidade. Ele quer comprar e receber, né? Então, ou ele tem esse produto na mão de um distribuidor, ou ele tem esse produto na mão de uma empresa que que foi criada aqui nos Estados Unidos, está com estoque terceirizado e que responde rápido. Né? Muitas vezes você fala, eu vou vender, mas vou entregar a mercadoria daqui a 2 meses. É o tempo que vai chegar, 70 dias, 60 dias, né? Se você não tiver problema de embarque, né? Então, é diferente de você ter um estoque local aqui. Às vezes, também a velocidade de você receber o pagamento é muito maior quando você fatura de uma empresa que você criou nos Estados Unidos. Digamos que você criou uma empresa aqui nos Estados Unidos e você embarcou o seu produto direto para o cliente, para quem comprou. Mas você faturou pela empresa, ou seja, a nota o processamento da importação foi feito pela empresa que você criou aqui nos Estados Unidos, que fez o invoice
contra a empresa que vai receber a mercadoria. Mas a mercadoria foi direta do Brasil para ele. E só para concluir, essas empresas que estão alocadas aí são todas filiais de empresas brasileiras? São empresas que têm todas as situações. Tem empresa que foi filial, tem empresa que o sócio é sócio da empresa aí e é sócio da empresa aqui. Mas a relação, mas não tem essa figura de ser uma subsidiária. Isso não é uma exigência, né? Quer dizer, não é uma exigência. Tá, ok, beleza. Tá? E é mesmo porque aí quando você tem outros aspectos a serem considerados, Fernando. Por exemplo, quando você é empresa do mesmo grupo, né, você tem que conversar com o contador, né, desde a criação da empresa, qual vai ser o seu modelo de negócio, porque você vai incorrer em aspectos de transfer pricing, ou seja, empresas do mesmo grupo, onde ficou o resultado dessa operação. Então, para que você converse de uma forma apropriada isso, a gente recomenda que você converse com advogados e contadores. Perfeito. Muito obrigado. Bom, agora eu quero chamar o Rafael Franco, da Tecmater. Tudo bem, Rafael? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Então, não ficou claro para mim a situação legal de como operacionalizar, principalmente no nosso setor, né? O nosso setor tem uma exigência legal que é a questão de certificação, e a gente, com os Estados Unidos, não tem equiparação, né, de norma. Como você vê isso? Você teve alguma experiência nesse sentido? Para mim, pelo menos essa parte aí, não saberia... Antes de qualquer início, eu não saberia como fazer ou como realizar nessa equiparação ou certificação dos produtos, né? Que vamos dizer, uma qualificação, pelo menos na Tecmater, para a gente abrir uma empresa lá. Olha, não conheço o seu produto, Rafael, mas eu sei que, sim, tudo tem muita regulamentação aqui, regulação de produtos, né? Então, no caso que a gente acaba lidando mais próximo, né, que são a parte de alimentos e bebidas, né, a gente tem toda a certificação do FDA, né, de equipamentos médicos também é certificado pelo FDA, enfim, a parte de... Tem vários órgãos certificadores, né? E outros órgãos, como é o caso, o Emerson acompanhou bem mesmo com isso, a gente esteve envolvido aí na parte de equipamentos para restaurantes, são produtos elétricos, né, que tem a parte de certificação elétrica, de segurança elétrica, que é a certificação UL. Se você olhar, a certificação UL, ela não é uma exigência legal, mas é uma prática de mercado. Então, tem essas duas situações. Você tem tanto as práticas de mercado quanto as exigências legais. Então, para certos produtos, a exigência de certificação é imprescindível, você não vende. E o outro é se você não tem a certificação, você não é exigência legal, mas você também não vende porque não é a prática de mercado comprar uma coisa que não tem aquela certificação. Então, precisaríamos ver qual é o seu produto e quem é o órgão regulador. E eu concordo com você, se você não tiver adequado ao mercado, você não vai vender porque você não está atendendo às características do mercado. Né? E aí vai desde o rótulo aos ensaios, né, todos que têm que ser feitos pelos laboratórios que vão emitir os documentos que você precisa. Né? Então, aí que eu vejo a viabilidade até vamos dizer assim, do que vocês estão oferecendo para nós, né? Como o escritório entraria, né, para dar apoio nisso, a gente teria que fazer paralelamente, e aí, vamos dizer, buscar o escritório para fazer a operação comercial, né? Porque nessa parte, a gente fica aqui nessa ponta aqui dos Estados Unidos, né, nessa chegada aqui, nesse soft landing, né? Ou seja, dependendo do seu produto, a gente pode, junto lá com a Apex de Brasília mesmo, ver que tipo de apoio você pode conseguir aí no Brasil, né, para caminhos, né? Próprio assisti recentemente uma palestra do Inmetro, falando das ferramentas que eles têm,
né, dos relacionamentos que eles têm com outras entidades certificadoras no mundo, mas também tem as entidades certificadoras, como o laboratórios, como eu estava citando a UL para os equipamentos elétricos, mas tem a SGS, que faz certificações, você deve conhecer. Enfim, tem várias empresas que atuam nisso, e também a gente pode lidar aqui com as entidades locais aqui dos Estados Unidos, procurando mais informações que possam te ajudar. Mas, enfim, aí junto até a própria Animaseg deve ter próprio conhecer quais são as exigências legais aqui de cada mercado dos produtos de vocês, né? Entendi. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Imagina. A gente também pode seguir essa conversa, viu, Rafael e Luiz Fernando também, a gente pode depois dar continuidade, trocar e-mails, né, e dar continuidade para evoluir, entender um pouco mais dos produtos, né, conversar eventualmente com alguma outra empresa que já está aqui localizada, trocar informação. Tem uma empresa que nada melhor do que o empresário conversando diretamente com o empresário. E isso acontece também. Empresa que me pede, eu vejo aqui se quem está disponível para conversar é uma empresa que já está localizada aqui, e aí agenda uma reunião para que vocês troquem as informações, as dores, né, onde deu certo, o que não deu certo, né? Perfeito, perfeito. Agora eu vou chamar a Mariana Tomelin, que é da Calçados Carton. Boa Olá, noite. Mariana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você comentou ali sobre a pesquisa de mercado, né? Uhum. Essa pesquisa de mercado, ela realmente é muito importante, fundamental. Então, a gente tem a questão da pesquisa de mercado, tem a questão que o Rafa da Tecmater comentou da regulamentação, e tem uma questão fundamental, que é a questão nessa pesquisa, qual é o perfil desses clientes, dessas empresas, né? Por exemplo, quando a gente atinge um mercado, vou para a Colômbia, Uruguai, Equador, esses países, eles têm ali já um padrão definido do que eles vão querer, seja no design, seja na cor, seja em algum componente específico. Isso já existe um padrão predominante, representa 80% da venda. Uhum. Acredito que isso exista também nos Estados Unidos. Ao fazer essa pesquisa de mercado, estaria inclusa essa análise de perfil e a preferência que o cliente tem? Pois é como que eu te falei, a gente não vai a campo fazer pesquisa, mas a gente assina vários bancos de dados, né? Então, como é que funciona? O colega da inteligência, ele passa um questionário para saber o que você quer saber do mercado. Né? Aí você responde, olha, eu quero saber quais são os fatores de sucesso, quais são as tendências no mercado, o que meus concorrentes estão fazendo, quem são esses concorrentes, onde eles estão localizados, né? Onde eles estão vendendo, qual é o tamanho, enfim. E você coloca as suas perguntas lá e ele vai nesses bancos de dados, são bancos de dados caros que a Apex compra. Né? E ele vai ver se ele consegue responder essas suas perguntas. Enquanto você não assinar um contrato com ele, você não está pagando nada. Né? Então, ele está fazendo ele vai fazer um pré-estudo, vendo se é viável responder essas suas perguntas. Se for viável, se essas perguntas estiverem respondidas nos bancos de dados que a gente compra, ele vai te fazer uma oferta de execução de estudo. Né? Que ele é cobrado, mas é subsidiado, ou seja, varia, são estudos que às vezes variam, custa $1.000, até $5.000 pode custar um estudo de mercado. Depende do tempo, da abrangência e da dedicação que ele vai ter. E se é viável ser feito. Se também não for viável, ele não vai te dizer, olha, não vou fazer porque não vai ser satisfatório. Ele pode até te disponibilizar alguma informação sem custo, porque ele não vai te propor executar uma coisa que ele não vai ficar satisfeito com o resultado. Entendi. Perfeito. Muito obrigada. Agora, coisas simples, por exemplo, aquilo que eu estava te falando, você me passar o NCM do seu produto, 6 dígitos, eu digo quem é que importa o produto. Isso aí é uma coisa que não precisa. E aí cabe a você dar uma olhada nos websites de quem está importando, ver de quem que está importando. E nesse arquivo que eu baixo, tem os valores do volume de importação. Se um NCM não for muito específico, facilita. Se é um NCM muito genérico, aí não adianta, porque a informação da importação acaba mascarando os resultados. Né? Certo. Tá joia. Obrigada. Nada. Bom, agora quem vai fazer a pergunta é o Thomas, da empresa Visio Cadeira Lince. Tudo bem, Thomas? Você está no mudo, Thomas. Pronto, boa noite, gente.
Obrigado aí pela atenção e pela sua dedicação. Eu acho que tem muita informação para nós processarmos, né? Esse caminho das NCMs eu acho que é interessante porque a gente consegue rastrear até pelo perfil de produto. No Brasil, até um tempo atrás, a gente tinha descritivo detalhado dos produtos, além da NCM, descritivo detalhado dos produtos. Eu não sei como que é disponibilizado os dados, como são disponibilizados os dados aí nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto que eu tenho interesse, né? Isso aí, só desse ponto, né? O sistema harmonizado, os 6 dígitos iniciais são iguais, né? Sim. Então a nossa pesquisa é sempre com 6 dígitos. O SH6. Eu tenho os dados, eu posso mesmo passar para o Gustavo. Já viu, Thomas? Eu posso eu mesma tratar esses dados e passar de uma forma geral, enfim, e aguardando a gentileza do Gustavo de trazer esses nomes desses importadores para a gente. Perfeito, eu te passo as NCMs depois, porque são duas classificações predominantes de trabalho, tá? Agora, outra coisa que é interessante, quando você comentou do warehouse, do transfer price, porque tudo isso tem um impacto muito grande para nós aqui nas empresas aqui no Brasil, tá? Como é só um overview, uma coisa muito simples em termos de tributação nos Estados Unidos, porque, ou seja, a gente manda para os Estados Unidos, para o warehouse, você vai ter provavelmente, ou você faz uma nacionalização imediata, provavelmente seja essa a metodologia, e depois segue a parte de comercialização. Muito simples, o que seria esse modelo tributário aí dos Estados Unidos? Como seria para a gente que faria uma operação dessa daí? Porque eu acho que o que muita gente visualiza como um pronto atendimento ao cliente final, mas qual é a ideia de custo, só para a gente ter uma ideia de como seria o processo, custo tributário? Eu vou responder essa pergunta assim pela metade, Thomas, não vou responder toda, né? Porque também não tenho tanto conhecimento desse aspecto tributário para me sentir confortável. Mas o que eu diria para você é o seguinte: Perfeito. O primeiro é que você pode importar e também manter isso no armazém alfandegado, né, em bonded warehouse. Né, o imposto de importação aqui nos Estados Unidos, via de regra, eles são muito baixos. Então, não vale a pena, muitas vezes, você tem que fazer conta. Ou seja, vou botar no bonded warehouse, por quê? Depende do custo do que vai te custar manter num depósito segregado ou fazer a liberação logo. Se o imposto for baixo, é uma questão de fazer conta. Eu vou botar, a não ser que essa mercadoria vai chegar aqui em Miami, né, e não vai ficar aqui nos Estados Unidos. Lembrar que aqui tem um mercado muito grande, que é esse mercado aqui de todo o Caribe, América Central, que acaba muita gente trazendo mercadorias para Miami e daqui ele atende esse mercado. Então, às vezes, você não precisa nem nacionalizar a mercadoria aqui se você vai levar esse produto para outro, vai sair do país. Né? Certo, agora, mas a minha pergunta seria, não seria nem o imposto de importação realmente é baixo, mas o que seria o IVA daí? Seria você paga logo, você importa ou depois? Aí eu diria, aí tem outra complexidade aqui, né? Que são os 50 estados que tem aqui. Então, o meu entendimento, que não é definitivo para você, porque isso vai ser uma conversa para você ter com os contadores, que a gente vai disponibilizar o contato, é que o imposto é pago no estado, na cidade que foi final, onde ele foi entregue. Né? Mas isso é uma coisa, eu não posso te afirmar que é assim, porque como são 50 estados e aqui as regras, cada estado cria sua regra, cada cidade tem seus regulamentos, aqui são 50 países dentro de um só, né? Então, tem esses aspectos tributários que eu prefiro disponibilizar do contadores para que você converse diretamente com eles. Perfeito. Então, obrigado pela atenção, viu, Gustavo? Imagina. Bom, senhores, estamos já bem adiantados, já são mais de 19 horas. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta. Claro, não vou disponibilizar e todos vocês receberão os contatos do Gustavo, como os deles de vocês também. Mas eu gostaria de saber, Gustavo, se qualquer empresa pode entrar em contato com você, ou tem que estar tem que estar no projeto Apex, ou qualquer empresa brasileira pode entrar em contato com você? Não, nós atendemos todas as empresas brasileiras, né? Eu até me fico, desde já, né, agradecido de você passar o meu contato para todas as empresas que se interessarem,
né? A gente não há necessidade de estar, por exemplo, no projeto setorial para que eu receba as empresas aqui, né? Muitas empresas acabam vindo para Miami, se instalando fora do escritório da Apex e ficam surpresos quando descobrem que eles poderiam ter ficado aqui a um custo subsidiado, né? Se instalaram fora da Apex e aí eles migram para cá, mas muitas vezes já gastaram dinheiro, já perderam bastante, já tiveram outras dificuldades que se eles tivessem conhecido. Então, eu agradeço vocês divulgarem, né, o serviço aqui do escritório e fico à disposição para receber os contatos. Cíntia, posso fazer uma perguntinha rapidinha para o Gustavo? Pode, seu Norberto, pode falar. Bom, o Gustavo, no caso a Apex aí em Miami, ela também auxilia trazer insumos daí para o Brasil, para a empresa nossa? Por exemplo, algum efeito documental, essas coisas, ou é só para produtos daqui do Brasil para aí? Isso, olha, a gente ajuda a exportação brasileira, né? Ou seja, existe a exportação americana para o Brasil, aí existe um órgão similar ao nosso, que é o US Commercial Service, né? Que faz o que a gente faz, mas ele faz para as empresas americanas. Tá bom, então. Obrigado. Tá bom? E para aquelas empresas também que tiverem interesse em investir, em fazer uma produção local aqui nos Estados Unidos, né, a gente também pode facilitar contato com as agências de atração de investimento americana. Ok, obrigado aí. Cíntia, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, Enivaldo. Eu quero perguntar para o Emerson, complementando o que o Rafael falou em relação às certificações, né? Queria saber do Emerson, existe alguma linha do governo, da Apex, para certificações de empresas brasileiras, certificando produtos para exportação? Existe algo nesse sentido? E só para complementar, para o Gustavo também, vocês fazem esse trabalho de acompanhamento para as empresas que necessitam desse trabalho? Eu digo isso porque a gente está no meio de uma certificação está demorando muito nos Estados Unidos, até pela natureza do nosso produto, e ficou muito complexo toda essa coisa hoje, né, para fazer do Brasil, sem contar o custo que para certificar um produto, no caso do nosso produto, aí cada produto custa em torno de R$200 mil, entendeu? Fazendo uma conta. Então, eu gostaria de saber se há o subsídio do governo, né? E se o pessoal em Miami, eles conseguem ajudar essas empresas efetivamente, né? Porque é muito complicado você ficar daqui falando com o laboratório o dia inteiro, vai documento, volta. Então, essas duas perguntas, tá? Você quer falar primeiro? Bom, boa noite a todos, né? Obrigado, Enivaldo, pela pergunta. Do ponto de vista daqui da Apex e do projeto setorial, não, nós não fazemos, nós não subsidiamos a certificação de produtos brasileiros. Isso eu acho que já foi feito há algum tempo atrás, porém, os regulamentos da Apex impedem a gente de fazer esse tipo de subsídio, né? Então, por esse lado, infelizmente, não. Por outro lado, assim, o que nós podemos... o projeto setorial, ele tem contrapartidas, né? Então, assim, as empresas que fazem as certificações, é um gasto feito, né? Então, o projeto ele pode aproveitar esse investimento da empresa como contrapartida. Porém, com o valor Apex, não é possível. Tá bom? Gustavo, complementa. E a gente aqui não teríamos recursos, né, para fazer nem de gente, nem financeiros, mesmo como o Emerson já falou, a gente não poderia, né? Mas nós não dispomos de gente que possa facilitar receber, porque eu estou falando com vocês aqui de material de segurança, né? Vai ser um foco do dia de hoje, daqui a pouco eu vou falar de açaí, depois de madeira e depois de software. Então, acabamos sendo muito generalistas, né? E com pouca gente para trabalhar
para fazer coisas específicas com uma dedicação maior. Sim. Mas a gente pode buscar, por exemplo, contatos, fazer nomes de empresas, essas coisas, ou serviços, contato com entidades específicas, a gente pode buscar esses contatos para facilitar. Mas a gente se dedicar e ficar no meio do caminho para agilizar correspondências ou as perguntas que são feitas, que muitas vezes eu imagino que são feitas exigências, comprovações, documentos que comprovem determinadas situações, a gente não teria condição para fazer isso. Essa é uma dificuldade, eu venho falando para o Raul há anos, que a gente, principalmente para o nosso projeto aqui, é uma limitação para todas as empresas, né? Você tenta fazer isso sozinho, mas é muito complicado, sabe? Recentemente, para o nosso produto, a norma mudou, e aí você volta para o final da fila de novo e espera mais 12, 15 meses, né? E aí você não tem, assim, às vezes você tem um bom produto, você consegue colocar o produto no final, mas você não tem certificação. Foi o que a amiga do calçado falou, né? A Mariana, se eu não me engano. Você não traz volume de venda. E aí, essa é só uma observação. Óbvio que há dificuldade em qualquer lugar do mundo. Mas eu agradeço, Gustavo, e agradeço o Emerson aí também por explanar isso para a gente, tá? Bom, senhores, Emerson, a palavra, acho que está com você agora, só para fazermos o fechamento, né? Não, com certeza. Boa noite mais uma vez a todos. Agradeço aí primeiramente pelo meu colega Gustavo, né, pelo tempo aí, Prazer, Emerson. Disponibilizado, Cíntia, Raul, por terem organizado esse webinar, né, a todos os empresários. Eu assumi o projeto em setembro do ano passado, então, assim, aos poucos estou conhecendo vocês, já visitei algumas empresas, né, aqui, do projeto, aqui perto de São Paulo, e, enfim, né, o nosso projeto ele está numa fase de reta final, né, nós estamos, eu creio que a pior fase da pandemia já passou, né, então nós estamos com possibilidade de viajar, né, de retomar nossos eventos presenciais, que por conta da natureza dos produtos, eu creio que é necessário essa questão do presencial. E, enfim, eu estarei com vocês no final do mês, lá na Colômbia, né, para a Feira de Seguridade. E nós já estamos... A Animaseg está solicitando um processo de prorrogação do projeto por um período, né, curto, mas justamente para a gente conseguir englobar mais duas ações, que é a NSC, né, que, enfim, o Animaseg vem me falando que é o mercado, apesar dos Estados Unidos não serem o mercado prioritário desse projeto, ele tem se mostrado um potencial, então é por isso que nós vamos participar dessa feira pela primeira vez ali na Califórnia. E depois nossa feira que a gente tem aqui em São Paulo, a FIST, né? E então, pessoal, essa nossa atuação da Apex, né, via os escritórios, como o Gustavo falou, isso mostra que a Apex é muito mais do que projetos setoriais. Isso mostra também que a Apex ela pode, não fica muito restrita, como a Cíntia falou ali, não fica muito restrita às empresas, ao projeto, ou ter que fazer uma mediação. Então, assim, fiquem à vontade de também entrar em contato comigo. Vou deixar meu e-mail aqui no chat, para que nós possamos, de repente, ajudar nas dificuldades, né? Talvez em oportunidades e dificuldades também. Nós estamos ligados ao MRE, então, quer dizer, nós temos toda a rede de embaixadas e consulados que podem nos ajudar, como o Gustavo falou ali nos Estados Unidos, né? Nós temos, né, vários consulados e, enfim, eles sempre ajudam a gente. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez pela presença. Nós vamos renovar o projeto, então nós vamos fazer a priorização de mercado, né? Nós já estamos em contato com a nossa área de inteligência, então é claro que parte desse processo de escolha de mercados prioritários para o próximo projeto vai passar por vocês,
Então, foi mais uma razão pela qual nós fizemos esse webinar, né, num momento tão estratégico, até mesmo que para vocês, na hora que forem indicar os mercados, né, quem sabe citar ali os Estados Unidos como mercado prioritário para o próximo projeto, que aí nós podemos fazer mais ações ali nos Estados Unidos, não somente feira, de repente uma missão prospectiva. Estava até falando antes, né? Eu sou gestor de outro projeto que vai fazer uma ação nos Estados Unidos, mas antes a delegação vai parar ali em Miami para conhecer as instalações físicas do nosso escritório, né? Para trocar essa experiência, conhecer aqui as pessoas que já estão trabalhando lá, justamente para ajudar. Uma coisa que eu vi numa feira de Chicago esse ano, o Gustavo estava até lá, é como que o americano ele trata, ele vê bem as empresas que já estão internacionalizadas ali nos Estados Unidos. Então, está tendo uma corrente muito grande, né, de alternativas a produtos chineses. Então, assim, a gente percebeu bastante assim, que está tendo um certo grau de nacionalidade, assim, de patriotismo. Então, as empresas estão colocando, olha, isso aqui foi feito 100% nos Estados Unidos, ou 80% disso aqui foi feito nos Estados Unidos, mais ou menos para falar, para colocar para o consumidor final que, olha, isso aqui não é o produto chinês. E caso não, isso seria a primeira opção, mas caso não sendo isso, de um outro país que já tenha uma tradição e, querendo ou não, alguns produtos nossos ainda são muito desconhecidos no mercado americano, né? Então, assim, nós temos que tratar estratégias para aproximar, né? Nós nos aproximarmos mais desse potencial cliente. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade e seguimos em frente. Cíntia, obrigadão. Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Muito obrigado pela essa oportunidade, você, Cíntia, o Raul, o Emerson, a todos aí da Animaseg. Foi um prazer estar aqui com vocês e reafirmar mais uma vez, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir com qualquer uma das empresas que me procurarem aqui, que me procurar, né? E fico à disposição, a Cíntia já passou meu e-mail, fique à vontade. E no caminho das feiras, passo para tomar um café aqui e conhecer em loco o que a gente pode ajudar vocês. Perfeito, perfeito. Bom, senhores, tenho que agradecer a presença de todos que já estamos aqui, já passamos das 19 horas, da presença de todos contribuindo e, enfim, eu vou passar um e-mail geral para todo mundo com os dados do Gustavo e do Emerson, para quem ainda não tiver, e, enfim, e continuamos à disposição de vocês, sabendo que nós estaremos na feira lá em San Diego em setembro. Quem sabe a gente ainda pode pensar em alguma coisa com relação a Miami, né, Emerson? Veremos. E assim, aproveitando, né, que nós na Califórnia a gente tem um escritório, né, que está bem atuante. Sim. Agora, foi retomado, né, com o Emanuel. Já estou em conversas com ele, Perfeito. Agradeço muito novamente e estamos à disposição para mais dúvidas. Enfim, estamos por aqui, eu, Raul, estamos aqui por aqui, o Emerson. Muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Gustavo. Obrigada. Obrigado, Cíntia. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.